Bem-vindos todos à reunião Vida e Ministério. Nós vamos iniciar a reunião com o cântico 46, que tem o tema Obrigado, Jeová. Então nós podemos entoar de coração o cântico número 46. Nossa reunião hoje está baseada em Números, capítulos 11 e 12. Quais são alguns pontos altos que nós vamos considerar hoje? Nós vamos ver por que reclamar pode prejudicar nossa espiritualidade. E veremos também como nos preparar para a celebração do próximo dia 27, que já estamos na expectativa, não é? Teremos partes focadas no ministério e também uma parte que vai nos ajudar a preparar o coração para o evento mais importante para os cristãos. Então vamos iniciar a nossa reunião. A primeira sessão que teremos é Tesouros da Palavra de Deus. Nós vamos ter agora um discurso com o tema Por que não devemos reclamar? Vamos dar atenção ao irmão Demétrio. Para uma pessoa que tem espírito de queixa, qualquer condição na sua vida vai ser motivo de descontentamento. Mas será que toda reclamação é errada? Não. Por exemplo, a Bíblia menciona, pelo menos numa ocasião, que os apóstolos tiveram que resolver um problema porque as viúvas que não falavam hebraico estavam sendo passadas por alto na distribuição de alimentos. E Jeová tomou medidas para resolver aquela situação. Uma outra ocasião fala que o alto clamor de queixa da parte dos habitantes de Sodoma e Gomorra fez com que Jeová destruísse aquelas duas cidades. Eles estavam certos. Acontece que
as queixas e reclamações podem ser destrutivas quando elas nos impedem de ver o problema do ponto de vista de Jeová. Aprendemos na leitura dessa semana que as queixas contra Jeová e a sua organização são sempre perigosas. Como podemos evitar desenvolver esse espírito queixoso? Que características ruins podem se desenvolver ou até ser potencializadas se nós desenvolvermos essa atitude que Jeová condena? Nós vamos ver brevemente 3 resultados que devem nos fazer lembrar que as queixas desse tipo são inaceitáveis para Jeová. O primeiro motivo, mais importante deles, é que essas reclamações ofendem muito a Jeová. Abra, por favor, a sua Bíblia e vamos acompanhar a leitura do que aconteceu lá na nação de Israel, motivo pelo qual nós estamos considerando essa informação essa semana. Abra, por favor, aqui em Números, no capítulo 11. Números, capítulo 11, o versículo 1 passa a nos dizer a situação que estava acontecendo lá naquela época. Diz assim: Então o povo começou a se queixar amargamente perante Jeová. Quando Jeová ouviu isso, a sua ira se acendeu, e um fogo da parte de Jeová começou a queimar entre eles e a consumir alguns nas extremidades do acampamento. Então tente imaginar que essa situação, eles começaram a falar mal de alguma coisa, se queixar contra Jeová, isso resultou na morte deles. A reclamação, nesse caso, levou a um fim trágico. Agora, só para nós termos ideia de como que Jeová se sente quando nós fazemos reclamações das provisões que ele faz, tente entender essa ilustração. Em situações normais, imagine que você tenha convidado pessoas para ir à sua casa para tomar uma refeição. De repente você observa ali uma pessoa meio que remexendo a comida e de repente ela olha para o lado e começa a cochichar, falando mal da maneira como você fez e preparou o alimento para uma outra pessoa. Como que você se sentiria? Algumas pessoas ficariam chateadas só do fato de alguém não comer algo que elas prepararam, quanto mais falar mal do alimento. A reclamação não atinge, ela não tem como alvo atingir a refeição, mas ela tem como alvo atingir a pessoa que preparou a refeição. Quando nós falamos mal ou reclamamos das provisões que Jeová faz para nós, ele fica muito triste. Reclamar das provisões de Jeová afeta diretamente ele. Ele fica muito ofendido por isso. A Bíblia fala sobre alguns pecados que desaprovam a pessoa para herdar o reino de Deus, como, por exemplo, a imoralidade sexual, o roubo, por exemplo, a idolatria. Será que Jeová considera a queixa mais leve, um assunto mais tranquilo do que esses pecados? O resultado que nós vimos aqui, que Jeová fez com os israelitas, prova que não. Por isso, pense nesses assuntos, nessa pergunta. Na fase que nós estamos passando, nós recebemos muitas instruções como nós devemos agir e nos comportar. Será que eu vou me queixar de que essas instruções são muito restritivas? Ou vamos obedecer? Estamos contentes com as provisões que recebemos da parte da organização de Jeová? A resposta a essas perguntas pode revelar o que tem no nosso coração. E se tivermos o espírito de queixa, corte, não deixe ele crescer. O segundo motivo que devemos evitar reclamar é que isso revela um certo egoísmo da nossa parte. Reclamar faz as pessoas pensarem nelas mesmas e deixarem de ver as coisas boas que já receberam e que estão recebendo. Veja mais uma vez a má atitude, a má conduta dos israelitas, aqui no capítulo 11 de Números, mais uma vez. Agora observe só a reação deles no versículo 4 ao 6, que passa a nos dizer: Então os estrangeiros que estavam no seu meio expressaram desejos egoístas, e os israelitas começaram a chorar novamente e a dizer: Quem nos dará carne para comer? Como sentimos falta dos peixes que comíamos de graça no Egito, também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora nós estamos definhando, não vemos nada a não ser esse maná. Que ingratidão, irmãos! Essas palavras demonstraram falta de gratidão, falta de apreço pelo que Jeová havia feito por eles e estava fazendo, o que Jeová estava fazendo, tratando eles de modo amoroso naquele deserto.
Realmente, irmãos, toda aquela alegria que eles tiveram de serem libertados do Egito, atravessarem o Mar Vermelho, cantarem perante Jeová, foi substituído por uma atitude egoísta, uma atitude de ingratidão. Notaram aqui no versículo 6 como que eles se referiram a como eles estavam se sentindo? Mas agora nós estamos definhando. Você acha que isso aqui era verdade? A Bíblia diz que Jeová teve tanto cuidado com esses israelitas que Jeová fez com que até mesmo a roupa deles e as sandálias deles não se desgastassem durante o período que eles estavam no deserto. Será que Jeová não ia ter maior cuidado em fazer com que o corpo físico deles tivesse os nutrientes necessários para eles sobreviverem àquela situação difícil lá no deserto? É claro que sim. Isso que eles falaram aqui era uma mentira. Isso não estava acontecendo. Isso nos ensina uma lição. Não raro, o queixoso exagera o problema. Devemos nos perguntar: o que Jeová já fez pela sua organização usando pessoas imperfeitas? Será que isso que eu estou sentindo é tão grave assim ao ponto de tirar a minha paz? É evidente que resmungos injustificados e o espírito de queixa podem minar a nossa fé e resultar no desagrado de Jeová. E por último, reclamar desanima as pessoas. Veja só a situação que aconteceu, abrindo aqui a sua Bíblia novamente, em Números 11. Vamos observar aqui os versículos 10 e alguns outros versículos. 11, versículo 10 inicia assim: Moisés ouviu todas as famílias do povo chorando, cada homem à entrada da sua tenda. E Jeová ficou muito irado, e Moisés também ficou muito aborrecido. Então Moisés disse a Jeová: Por que causaste aflição ao teu servo? Por que não achei favor aos teus olhos, de modo que me puseste sobre mim o fardo de todo este povo? Aí Moisés, lá no versículo 15, diz: Se é assim que vais continuar a me tratar, por favor, mata-me agora mesmo. Se achei favor aos teus olhos, não me faças ver mais nenhuma calamidade. Veja a que ponto a reclamação chegou. Começou com as pessoas que moravam lá na extremidade do acampamento, depois com os estrangeiros, daqui a pouco todos os israelitas estavam reclamando, enchendo a paciência de Moisés. A Bíblia diz, em Êxodo 12, versículo 3, que Moisés era de longe o mais manso de toda a face da terra. Para ele chegar ao ponto de desabafar com Jeová, pedir para morrer, era porque ele não estava aguentando mais. A situação estava muito cansativa, desanimadora. Da mesma forma, irmãos, o desânimo pode ser motivado através de reclamações. No capítulo 12, o desânimo não para por aí. O desânimo acontece por eles reclamarem da liderança de Moisés. E Jeová condenou essa atitude rebelde da parte deles. Se os irmãos olharem na foto da apostila, na ilustração, os irmãos estão vendo aqui essa irmã. Tente ver através da expressão facial dela, da linguagem corporal, mostrando desaprovação por alguma coisa que ela está vendo ou que ela percebeu. A pessoa que é queixosa não é feliz. A pessoa que é queixosa não tem amigos. Ela pode ter aliados que vão estar errados assim como ela, mas não tem amigos. Por isso, irmãos, o que aprendemos com toda essa lição? Nós somos realistas e precisamos ver e entender que vamos passar por muitos problemas até o fim desse sistema. Essa situação que nós estamos enfrentando de pandemia está testando todos nós em vários sentidos, sentidos emocional, principalmente. Devemos nos concentrar em como Jeová tem usado a sua organização durante esse período para cuidar de nós em vários sentidos, até mesmo em sentido material. O erro dos israelitas foi não reconhecer isso. Portanto, se nós tivermos o espírito positivo e enxergarmos as muitas bênçãos que nós recebemos por nos associar com a organização de Jeová, a parte terrestre dela, nós teremos a mesma atitude de Davi, que cantou no Salmo 65:4. Havemos de ficar satisfeitos com a bondade da tua casa. Muito obrigado, irmão Demétrio, por seu excelente discurso e também pela aplicação prática dessa matéria. A seguir teremos joias espirituais. E para conduzir essa parte, convidamos o irmão Eric Sotomayor.
Então, para iniciar e poder desfrutar dos bons comentários dos irmãos, vamos ler o capítulo 11 e os versículos 7 e 8 do livro de Números. Irmão César. A propósito, o maná era como a semente de coentro e parecia resina binélio. O povo se espalhava e o apanhava, e moía em moinhos manuais ou o socava num pilão. Depois, o cozinhavam em panelas, ou fazia dele pães redondos, e ele tinha o sabor de um bolo feito com azeite. Obrigado, irmão César. A pergunta preparada para esses versículos: o que os detalhes do sabor e da aparência do maná nos ensinam sobre a bondade de Jeová? Irmão Renan. Bom, Jeová já estava dando comida para os israelitas, né? Era de graça. Eles tinham esse maná fresquinho todo dia, né? Só isso já dava para perceber a bondade de Jeová. Mas o maná era algo que supria as necessidades deles. Então, eles não ficavam com fome, tinham os nutrientes necessários para eles continuarem vivos ali, né? E eles tinham em grande quantidade. E, além disso, Jeová adicionou, né, um sabor e aparência convidativa para os israelitas. Então, isso mostra que Jeová é um Deus muito bondoso que cuida bem dos seus servos, né? E é uma garantia que temos de que sempre o povo de Jeová vai ser cuidado dessa maneira. Muito bom, Renan. Destacou vários detalhes, né? Sem dúvida, cada ato de Jeová nos ensina muita coisa. A próxima pergunta: na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Irmão Thomas. No capítulo 11, os versículos 24 a 29, eu aprendi do exemplo de humildade e modéstia de Moisés. Porque ele estava muito sobrecarregado em ter que cuidar de todo o povo. Aí Jeová designou 70 anciãos para ajudar ele. E quando Josué pediu para Moisés mandar alguns homens pararem de profetizar, ele disse: quem dera, né, que todo o povo profetizasse e recebesse o Espírito de Jeová. Então Moisés não achava que só ele merecia privilégios da parte de Jeová. Ele ficou feliz quando outros receberam e ele humildemente aceitou que outras pessoas o ajudassem a lidar com as pesadas responsabilidades dele. Obrigado, Thomas. Irmão Fernando, aí do lado. O 11:7, onde ali ele descreve o maná. Só que apesar de esse versículo descrever o maná, ali no estudo Perspicaz diz que não há nada hoje que se enquadre na descrição do maná. Ou seja, o maná era uma substância única feita por Jeová exatamente para aquela situação. Ou seja, Jeová é um Deus que resolve os problemas se adaptando às situações. Um exemplo são as reuniões por videoconferência hoje, que nunca na história havia acontecido algo do tipo, mas Jeová se adaptou e nos deu esse meio para realizar as reuniões, né? Então, Jeová sempre se adapta, e isso me faz aumentar minha confiança nele. A irmã Jaqueline. Então, gostei muito de Números 12, versículos 2, 9 e o 10, que fala sobre quando Miriam e Arão começaram a reclamar contra Moisés. Eles questionaram a liderança, só que apenas Miriam foi punida. Por quê? Então, a sentinela de 2004, ela responde que é bem provável que aquela queixa tenha começado por meio de Miriam, e depois ela tenha persuadido Arão. Só que quando Arão confessou o erro, ele mostrou uma atitude correta ao explicar. Qual a lição que nós podemos tirar, né? Que Jeová, ele espera que os seus adoradores respeitem a autoridade concedida por ele. Então, nós precisamos respeitar os irmãos que estão na dianteira como os anciãos. Muito obrigado pela aplicação. Irmã Brisa. O 11:17 mostra que Jeová tirou um pouco do Espírito Santo de Moisés e deu aos 70 anciãos. Mas Moisés ainda tinha a porção de espírito de que precisava. Ele não tinha de menos e os 70 anciãos não tinham de mais. Isso nos ensina que Jeová nos dá a porção de espírito de acordo com as nossas necessidades e as nossas circunstâncias. Excelente joia. A irmã Raquel.
No capítulo 12, versículo 13, é a primeira vez que Moisés fala nesse relato. E é justo uma oração que ele faz a Jeová em favor de Miriam, que tinha sido injusta com ele, se queixou contra ele. Isso me ensinou como é importante orarmos em favor de quem nos ofendeu ou magoou. E, de fato, quando fazemos isso, dificilmente continuaremos magoados ou ofendidos com essa pessoa. Muito bom, obrigado, Raquel. Ainda o irmão Ariovaldo? No capítulo 11, a partir do versículo 11, Moisés ele se manifesta a Jeová e mostra para a gente tanto a atitude de Jeová de não se ofender com os sentimentos profundos dele, e usa a expressão, por que causaste aflição ao teu povo? Como que culpando a Jeová. Por que não achei favor aos teus olhos? Ou seja, você não gosta de mim, por isso que me deu essa liderança? Fui eu que dei à luz esse povo? São seus filhos, não meus. Jeová não julgou Moisés por causa disso. E um pouco mais à frente, aí ele mostra também, Moisés, um exemplo de como abrir o coração, dizendo, não aguento mais, é muito para eu suportar. Então temos tanto a atitude de Jeová ao ouvir um coração aflito, como também podemos aprender a como abrir o nosso coração em oração. Muito bom, irmão Ariovaldo. Irmão Luiz? No capítulo 11, versículo 31, diz que Jeová fez soprar um vento para trazer cordonizes para os israelitas pela segunda vez. Ele fez isso no lugar certo, na hora certa, na quantidade grande. É uma expressão muito clara da generosidade de Jeová. E a lição para nós é que Jeová também pode soprar os ventos para cuidar de nós da maneira que Ele quiser. Ele pode prover amigos, artigos, discurso, o que for necessário para nos ajudar a perseverar com alegria nesses dias. Muito bom, muito obrigado. Irmão Leandro. Capítulo 11, versículo 5, quando os israelitas reclamaram da comida, eles falaram que no Egito eles tinham aquelas comidas de graça. Olha que mentira, né? Eles eram escravos. Então, um saudosismo, às vezes, pode desvirtuar a realidade do que passou. E nós temos que tomar cuidado com isso, porque podia levar um cristão a achar que as coisas que ele deixou para trás para se tornar cristão eram melhores do que as bênçãos atuais que ele tem. Muito bom, Leandro. Irmão Alexandre. Ainda sobre o 11:29, quando Josué teve ciúmes por Moisés, né, porque outros estavam agindo como profetas no acampamento, então a resposta de Moisés para Josué foi: quem me dera se todo o povo de Jeová fosse profeta e pusesse seu espírito sobre eles. Então, outra lição que a gente tira desse relato é que os que são mais velhos na organização de Jeová, eles não devem sentir ciúmes quando outros irmãos mais jovens recebem privilégios, né? Pelo contrário, eles devem se sentir alegres e devem até mesmo treinar esses mais jovens, porque é um sinal claro de que Jeová está abençoando eles, está colocando o Espírito Santo sobre esses homens. Sem dúvida, Alexandre. Ainda temos tempo, irmão César. No capítulo 11, dos versículos 21 ao 23, quando Jeová deixa claro que iria providenciar carne para o povo, parece que Moisés ele duvida. E no versículo 23, Jeová deixa claro que a mão dele não é curta demais. Então, às vezes, por causa de nossa visão imperfeita limitada, podemos acabar duvidando de algumas coisas. Algo que me deixou claro esse versículo é que eu sempre devo me perguntar: será que a mão de Jeová é curta demais? E ter fé em Jeová. Muito bom, irmão César, muito obrigado. Obrigado também a todos pelos excelentes comentários. Muito obrigado, irmão Eric, e a todos os que participaram com seus comentários. Agora nós teremos uma parte muito importante da nossa reunião, que é a leitura da Bíblia. O trecho que será lido é o de Números, capítulo 11, versículos 1 a 15. Para essa leitura, convidamos o irmão David Falcão.
Então o povo começou a se queixar amargamente perante Jeová. Quando Jeová ouviu isso, a sua ira se acendeu, e um fogo da parte de Jeová começou a queimar entre eles e consumir alguns das extremidades do acampamento. Quando o povo clamou a Moisés, ele suplicou a Jeová, e o fogo se apagou. Por isso, aquele lugar recebeu o nome de Taberá, porque um fogo da parte de Jeová havia acendido contra eles. Então os estrangeiros que estavam no seu meio expressaram desejos egoístas, e os israelitas começaram a chorar novamente, a dizer: quem nos dará carne para comer? Como sentimos falta dos peixes que comemos de graça do Egito, também dos pepinos, das melancias e dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora nós estamos definhando. Não vemos nada a não ser esse maná. A propósito, o maná era como a semente do coentro e parecia resina bidélio. O povo se espalhava, eu apanhava. Eu moía em moinhos manuais ou socava no pilão. Depois eu cozinhava em panelas ou fazia dele pães redondos. Ele tinha o sabor de um bolo feito com azeite. Quando o orvalho caía sobre o acampamento durante a noite, o maná também caía sobre ele. Moisés ouviu todas as famílias do povo chorando, cada homem à entrada da sua tenda. E Jeová ficou muito irado, e Moisés também ficou muito aborrecido. Então Moisés disse a Jeová: por que causaste aflição ao teu servo? Por que não achei favor aos teus olhos, de modo que puseste sobre mim o fardo de todo esse povo? Fui eu quem concebeu todo esse povo? Fui eu quem os deu à luz, de modo que me digas: carrega-os no colo, assim como um servo carrega a criança de peito, até a terra que juraste que daria aos antepassados deles? Onde encontrarei carne para dar a todo esse povo? Pois continua a chorar diante de mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Sozinho eu não consigo suportar todo esse povo. Isso é demais para mim. Se é assim que vais continuar e me tratar, por favor, mata-me agora mesmo. Se achei favor aos teus olhos, não me faças ver mais nenhuma calamidade. Muito obrigado, irmão David. Apreciamos muito a sua leitura. O irmão estava dando atenção à lição número 2 da brochura, que é Fale de Coração. E o primeiro quadro que aparece aí diz que quando nós lemos a Bíblia, então nós devemos prestar atenção a quando uma pessoa fala. Na sua leitura, havia pelo menos 2 ocasiões em que isso acontecia, né? Quando os israelitas falaram e depois quando Moisés falou. E aí aqui diz: leia com sentimento, mas sem exageros. E foi exatamente isso que o irmão procurou fazer. Muito obrigado pela sua participação. Agora nós vamos passar para a segunda sessão da nossa reunião, que é Faça Seu Melhor no Ministério. As partes que teremos a seguir, elas foram adaptadas à atual circunstância que nós nos encontramos. Então nós teremos primeiro o convite da celebração, e essa parte será feita pelas irmãs Raquel e Brisa. Vamos dar atenção. Olá, Brisa. Que bom falar contigo novamente. Como é que você está? Oi, eu estou bem, obrigada. E você, como está? Eu também estou bem. Hoje estou ligando para te convidar para uma reunião muito especial. Todo ano, as testemunhas de Jeová em todo o mundo se reúnem para relembrar o significado da morte de Jesus Cristo. Puxa, que coisa boa! Eu acho isso muito importante. É, realmente. E esse ano, essa reunião vai ser no dia 27 de março. Mas, em razão da pandemia, ela vai ser realizada de forma virtual. Olha, eu gostaria muito de assistir. Ah, que bom, Brisa. Eu vou fazer assim, eu vou enviar agora um convite eletrônico e um vídeo bem curtinho para o teu WhatsApp e eles explicam a importância dessa reunião. Só um minutinho. Chegou aí? Deixa eu ver. Ah, acabou de chegar. Deixa eu só baixar rapidinho aqui. Puxa, Raquel, que vídeo lindo! É,
É um vídeo muito tocante mesmo. Sabe, Brisa, esse vídeo destaca duas coisas muito importantes. Primeiro, Jesus deu a vida dele pelas pessoas que amava, e isso inclui a gente. E segundo, ele pediu também para relembrarmos a sua morte, conforme ficou registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 19. Por isso que eu estou fazendo esse convite para você e a sua família. Eu queria muito estar com você nessa reunião tão especial, ainda que seja esse ano de forma virtual. Pode contar com a minha presença e a da minha família. Que bom, Brisa. Vai ser utilizado o aplicativo Zoom. E aí, mais perto do evento, eu envio um link para você se conectar. E aí, se você der uma olhadinha no convite que eu te enviei, esse convite eletrônico, uma semana antes, no dia 20 de março, na nossa congregação, também vamos ter um discurso especial baseado na Bíblia, com o tema "Você encontrou uma pérola de grande valor?" Você também poderá assisti-lo de forma virtual conosco, Brisa. Bom saber. Eu vou dar uma olhadinha aqui no convite, então. Ok. Na próxima ligação, nós podemos ver por que Jesus teve que dar sua vida por nós. Até lá. Até, Raquel. Muito obrigado também às irmãs Raquel e Brisa pela excelente participação. A irmã Raquel estava dando atenção à lição número 11, que diz: fale de modo animado. Qual é o objetivo aqui? É falar de modo animado a ponto de que o seu entusiasmo motive e contagie as pessoas. E nós não temos nenhuma dúvida de que a irmã Raquel alcançou esse objetivo, né? Ela falou de uma maneira que motivou e contagiou a sua moradora. Então, apreciamos muito a participação das irmãs. A seguir, nós teremos revisita designação número 1. Quem fará essa parte para nós será os irmãos Thomas e Fernando. Oi, Fernando, tudo bem com você? Olá, tudo bem, e você? Tudo bem, tudo tranquilo por aqui também. Eu vi que você viu o vídeo que eu enviei falando da celebração da morte de Cristo, né? Que nós vamos ter semana que vem. Sim, eu vi. Eu achei bem bonito. Estou ansioso para assistir essa reunião. Que legal, Fernando. Também estou muito ansioso para que esse dia chegue logo. E da última vez que a gente conversou, eu tinha ficado de responder para você aquela pergunta: por que Jesus teve que morrer? O que você pensa sobre isso? Olha, as pessoas dizem que foi para nos salvar, né? Mas eu não tenho certeza disso, não. Sim, tranquilo. Muita gente tem dúvida mesmo quanto a essa pergunta. Mas hoje nós vamos ver na Bíblia o que Jesus disse sobre isso. Nós vamos ler aqui Mateus 20 e 28. Tente ver nesse texto se você consegue ver o que Jesus disse que ele veio fazer aqui na terra. Diz assim, assim como o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em troca de muitos. Percebeu aqui, Fernando, o que Jesus disse que veio dar a vida dele como o quê? Como um resgate? Isso, como um resgate. A Bíblia chama o que Jesus fez como de resgate, que foi dar a vida dele em troca de muitas pessoas, para resgatar muitas pessoas. Por causa disso que Jesus fez, as pessoas que querem obedecer a ele podem ter a chance de ser salvas, de ter uma linda esperança para o futuro, incluindo eu e você. Como que você se sente quando você para pensar nesse grande ato de amor que Jesus fez por nós? Eu me sinto muito grato. Parece que foi uma grande demonstração de amor mesmo da parte de Deus por nós, né? É verdade, eu também me sinto muito grato pelo que Jesus fez. E Jesus mostrou, Fernando, o que nós podemos fazer para mostrar que somos gratos pelo que ele fez por nós. Uma das coisas é o que você já disse que vai fazer semana que vem, né? Nós vamos assistir a celebração para relembrar a morte de Jesus. Mas na nossa próxima conversa, a gente pode ver juntos na Bíblia
outra coisa muito importante que nós podemos fazer para mostrar que somos gratos pelo que Jesus fez por nós. Podemos ver isso juntos na próxima vez? Pode ser, combinado. Então tá bom. Obrigado. Obrigado também aos irmãos Thomas e Fernando pela excelente parte. O irmão Thomas estava dando atenção à lição número 4, prepare as pessoas para entender o texto. Qual é o objetivo dessa lição? É deixar claro o motivo de nós lermos um texto. Existem vários modos de nós fazermos isso. Uma das dicas citadas na brochura é nós fazermos uma pergunta que mostre como o texto bíblico vai responder aquele ponto. E foi exatamente isso que o irmão Thomas fez, não é? Ele fez uma pergunta, por que Jesus teve que morrer, e disse que um texto da Bíblia ia responder aquilo. Então, apreciamos muito também a participação dos irmãos. Muito obrigado. A seguir, teremos revisita designação 2. Essa parte será feita pelos irmãos Renan e César. Vamos dar atenção. Alô, César? Alô, César? Oi, Renan, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Rapaz, como eu fiquei feliz de ver você assistindo a celebração lá com a gente pelo Zoom. Pois é, eu nunca tinha usado aquele aplicativo, mas eu acho que no final deu tudo certo. Sim, antes da pandemia eu também nunca tinha usado ele não, mas ele é muito bom, funciona muito bem, né? Mas e aí, o que você achou da celebração? Você gostou? Olha, eu achei muito legal, foi bem diferente. Mas eu acabei ficando com algumas dúvidas, sabe? Eu acredito e até entendo porque que a gente comemora o Natal e a Páscoa. Mas celebrar a morte de Jesus foi uma ocasião tão triste. Realmente eu concordo com você que a morte dele foi muito sofrida, viu? Foi bem dolorosa. E eu tenho certeza que Deus também ficou muito triste de ver seu filho sofrendo daquele jeito, né? Mas sabe, César, um dos motivos de nós lembrarmos da morte dele é que o próprio Jesus pediu para a gente fazer isso. Você lembra de uma refeição que Jesus tomou com seus apóstolos na noite antes dele morrer? Bem, eu acho que seria a Santa Ceia. Isso mesmo. Olha só o que Jesus disse para os apóstolos lá naquela ocasião. Você está com a Bíblia fácil aí? Sim, eu estou com ela aqui do meu lado. Legal. Eu queria que você encontrasse um texto. É o texto de Lucas, capítulo 22 e o versículo 19. Quando achar, você pode ler, por favor? Posso sim, diz assim. Ele pegou também um pão, deu graças, partiu e deu a eles, dizendo: Isso representa o meu corpo, que será dado em benefício de vocês. Persistam em fazer isso em memória de mim. Isso, obrigado. Grava bem essa última frase aí do versículo que você leu. Persistam em fazer isso em memória de mim. Se Jesus estivesse falando isso para você, lá naquele momento, o que você entenderia? Bem, eu iria entender que seria para continuar lembrando dele. Exatamente. Jesus queria que os seus seguidores lembrassem daquele momento todo ano. Tem um outro texto que complementa isso que Jesus disse. É o de Mateus, capítulo 20, e o versículo 28. Diz assim, olha, eu vou ler. O Filho do Homem, ou Jesus, veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em troca de muitos. Então você viu qual que foi o objetivo de Jesus vir à Terra? Bom, como diz aí o texto, foi para dar sua vida em troca de muitos, para nos salvar. Exatamente. E por isso Jesus pediu para que sempre lembrássemos do que ele fez por nós. E é o que as testemunhas de Jeová fazem todo ano, né? Achamos isso muito importante fazer. Agora eu entendi. E olha, pensando bem, tem até um feriado sobre isso, né? A Sexta-feira Santa, para a gente lembrar da morte dele. Mas ela sempre cai numa sexta e a de vocês caiu num sábado. Boa pergunta, César. Olha, mas não é sempre que cai num sábado também, não. Essa diferença acontece porque o calendário que usamos hoje é diferente do calendário que era usado lá nos dias de Jesus, que era o calendário judaico, né? Então, a data da morte de Jesus e também daquela refeição foram no dia 14 de Nisan, lá no calendário judaico, que realmente caiu numa sexta-feira naquela época, né?
Mas o dia correspondente a essa data, no nosso calendário atual, pode cair em diferentes dias da semana, depende do ano. Então, nem sempre vai cair numa sexta-feira, como no caso hoje, né, que é sábado. Ah, sim, verdade, faz sentido, já que a gente usa um calendário diferente do antigamente. Isso mesmo. Ah, que bom que deu para você entender, César. Olha, pode ficar à vontade para fazer essas perguntas, viu? Isso mostra que você é uma pessoa muito interessada com assuntos da Bíblia. Isso é muito bom. Poxa, que bom que você falou isso. Na verdade, eu tenho bastante dúvidas sobre a Bíblia, sabe? E eu percebi que, diferente de outras religiões, vocês não usam a cruz. Vocês não acreditam que Jesus morreu numa cruz? Outra boa pergunta, César. Olha, vamos fazer o seguinte. Nós já consideramos vários assuntos hoje, várias coisas, né? Que horário que eu posso te ligar amanhã para a gente ver o que a Bíblia fala sobre isso também? Excelente também, irmão Renan, irmão César. Apreciamos muito a parte de vocês. O irmão Renan estava dando atenção à lição número 2, fale de coração. Um dos objetivos mencionados aqui é falar de modo natural, mostrar que o assunto é importante e que a gente se importa com as pessoas. E uma das maneiras de nós conseguirmos fazer isso é o que está aí no segundo quadro da brochura, que diz que nós devemos falar de forma correta, mas ao mesmo tempo fácil de entender. Então, o irmão Renan procurou fazer exatamente isso. Ele procurou responder a pergunta da pessoa interessada, mas de uma forma correta, mas dando uma explicação fácil para que a pessoa entendesse. Apreciamos bastante a parte dos irmãos. Assim, nós encerramos a segunda sessão da nossa reunião de hoje. Para darmos início à terceira e última sessão, Nossa Vida Cristã, nós vamos entoar um cântico de louvor a Jeová Deus, que é o cântico número 19. A ceia do Senhor. Então vamos entoar o cântico número 19.
Então, esse cântico preparou o nosso coração para a parte que teremos a seguir, que tem o tema Como podemos nos preparar para a celebração? Então, vamos ver as sugestões que vamos ter sobre isso com o irmão Ariovaldo Franzini. Se nos colocarmos na época de Jesus, na mesma ocasião, em relação ao ano, podemos já perceber, Jesus está atento ao início e à própria realização da Páscoa judaica. Sim, Jesus está prestes a celebrar a última Páscoa judaica válida. E para isso, ele envia seus discípulos a fazerem preparativos. Mas naquela noite, ele também irá introduzir uma celebração nova, a refeição, a ceia do Senhor. Algo totalmente novo para ele, para os discípulos. Então ele pede que Pedro e João façam os preparativos para aquela Páscoa na noite adequada. Tudo isso nos ensina algo muito importante. Na questão da preparação, podemos até observar a gravura que abre o tema dessa nossa parte. Num ambiente simples, num ambiente modesto, mas honrado, Pedro, João estão ali, talvez já com o próprio vinho em cima da mesa, o pão chegando para ser colocado ali e se preparando com os copos e tudo mais. A preparação antecipada com a qual Jesus se preocupou nos mostra que também é cabível nos prepararmos com antecedência em relação à celebração que vamos ter no dia 27 de março, o último sábado desse mês. Que coisas nós podemos fazer? Existem assuntos que a congregação como um todo, na pessoa dos anciãos, já estão preparando com antecedência. Então, essa nossa parte vai focalizar aquilo que você, individualmente, podemos fazer para nos preparar com antecedência para a celebração. A primeira coisa que podemos fazer é justamente acompanhar a programação da leitura bíblica para a celebração na semana que antecede a essa ocasião e um pouquinho depois. Se usarmos a programação que aparece no Examine as Escrituras, vamos perceber que da terça-feira, dia 23 de março, até a outra terça-feira, dia 30, além do texto do dia e o comentário para o texto, há também a programação da leitura para a celebração. Se fizermos o acompanhamento dessa leitura com meditação, sem dúvida teremos a oportunidade de entrar como que no dia a dia de Jesus, a cada dia que ele vivenciou naquele período. Estaremos realmente preparando o nosso coração para a celebração e como que sentir todo o valor do sacrifício que ele ofereceu para nós. Mas se desejarmos fazer uma pesquisa ou uma análise um pouco mais detalhada, no fim da Bíblia, com a Bíblia revisada, nós temos o apêndice B12. Nesse apêndice há uma tabela. A tabela é separada por dias e em cada dia existe um resumo do que ocorreu. Em alguns casos, uma gravura destacando o aspecto mais importante naquela ocasião e também a definição de quais os textos dos evangelhos explicam o que ocorreu naquele dia. Também podemos fazer uma análise com base nessa tabela, e aí ela é um pouco mais acurada, um pouco mais detalhada. Um grande benefício para todos nós. Existe ainda uma programação na apostila de abril de 2020, muito semelhante à tabela, mas que pode ser uma opção de escolha nesse preparativo antecipado para a celebração. Mas se quisermos ainda aprofundar a nossa pesquisa em relação ao resgate, poderíamos programar uma pesquisa com base no índice das nossas publicações ou até mesmo no Guia de Pesquisa para as Testemunhas de Jeová. O foco seria o verbete resgate.
Dentro desse verbete, existem inúmeros outros detalhes que poderiam chamar a nossa atenção, mas vamos escolher aqueles que preparam o nosso coração para a celebração. 2 deles apenas que poderíamos encontrar ali seria benefícios do resgate ou dar valor ao resgate. De que forma podemos dar valor? Como tiramos benefícios? Que benefícios são esses? Uma pesquisa profunda ali, sem dúvida, será de muito proveito. Se fizermos essa pesquisa como família, poderíamos fazer mais ou menos como vemos na gravura, na foto também apresentada. Aqui até pediria para os irmãos alguma observação com respeito ao que você nota sobre o clima nesse ambiente familiar, a atitude, o objetivo, algo que lhe chamou a atenção. Irmã Jaqueline, por favor. Então, a gente observa aqui que o clima está bem descontraído. A família está sentada com a Bíblia, com o quadro, eles estão assim, aproveitando bem essa ocasião como família. Exatamente, né? Parece que tem uma programação ali também, né? Irmão César, ainda, por favor. Eles aproveitaram também muito bem os recursos visuais. E é interessante que parece que o jovenzinho ali que está explicando. Então foi de uma forma simples, que todos puderam entender e aumentar assim o apreço por essa ocasião tão importante. Isso, correto. E uma demonstração de que essa família definitivamente como que cortou os aspectos que poderiam influir ou distrair a atenção da família. Me chamou a atenção a posição do quadro branco dentro da sala. Irmão Renan? O quadro está na frente da TV, né? Qualquer possibilidade de ligar a televisão, não adianta ali não. Isso. Então, passa realmente uma ideia de um foco objetivo e evitar distrações. Outra forma de nos prepararmos para a celebração é convidando as pessoas que não são testemunhas de Jeová para poderem assistir junto conosco. Quem vamos poder convidar? Num momento em que você pare e comece a fazer uma breve listinha, poderia lembrar-se de pessoas que já estudaram a Bíblia com você, suas revisitas, quem sabe, talvez, um parente, um amigo, pessoas que sabem que você é testemunho de Jeová e que poderiam receber esse convite para a celebração. Os anciãos, por sua vez, também dão um foco, uma atenção muito objetiva para os inativos. E apesar de hoje estarmos numa condição de pandemia e certas restrições, o que podemos aprender da foto que temos aqui com respeito a este convite a inativos? Irmão Fernando, por favor. Então, nós vemos um esforço especial da parte dos anciãos de visitar esse inativo. Parece que estão ali numa situação bem descontraída, conversando de maneira alegre. Então, assim, eles estão fazendo um bom esforço para convidá-lo para a celebração. Correto, isso mesmo, né? Então, é isso que os anciãos estão cuidando de fazer já, sem dúvida. E se a pessoa que você convidou é de outro território, você pode ajudá-la por procurar a congregação no site, para ela ter talvez uma proximidade no programa ali com os irmãos daquela região. Mas o que mais pode ser feito em relação aos preparativos da celebração? Veja o vídeo a seguir, por favor. Eu nunca me esqueci daquilo. Eu ficava olhando minha mãe preparar com todo cuidado o pão para a celebração da morte de Cristo. Aquilo era muito sério para ela por causa do seu significado especial. Na noite antes de morrer, Jesus disse a seus discípulos: "Este pão representa o meu corpo."
Depois de passar o pão e o vinho, Jesus disse: persistam em fazer isso em memória de mim. E é isso que a gente faz até hoje. Lara, você pode pegar a farinha para mim? Obrigada. Na verdade, era bem simples. Você lembra o que a gente coloca depois? A água? Isso mesmo. E a gente pode colocar mais alguma coisa? Não, é que é muito importante que esse pão seja feito do mesmo jeito que nos dias de Jesus. Só farinha de trigo e água, só isso. Mas se a pessoa não tiver farinha de trigo para colocar? Bem, daí a pessoa pode usar um outro tipo de farinha, a de arroz, cevada, milho ou cereal parecido. Mas a pessoa não pode usar nada além de farinha e água, e nada de fermento. Mas nem sal? Nem sal. Lembra o que Jesus disse em Lucas 16:10? A pessoa que é fiel no mínimo, também é fiel no muito. É isso mesmo. E a gente quer ser fiel a Jeová em todas as coisas, não é? Depois de misturar bem, ela sovava a massa. Amassava até ficar uniforme. Daí a mamãe me deixava abrir a massa. Depois, a gente colocava para assar numa forma levemente untada com óleo. Quando ele ficava pronto, nem parecia com o pão que a gente está acostumado. Parecia tão simples, sequinho, dava para partir fácil. Ficava ótimo. E ficávamos tão felizes de levar o pão para o salão do reino. Hoje, eu me lembro com carinho daqueles momentos quando eu mesma preparo o pão da celebração. Mas a coisa mais importante é lembrar o que Jesus fez por todos nós. É um grande privilégio participar, mesmo que seja só um pouquinho, nessa noite mais importante do ano. Sem dúvida, um vídeo que nos auxilia bastante. Se você, por causa da pandemia, vai fazer o próprio pão, não deixe de recapitular esse vídeo antes da preparação. E como a celebração será num sábado, certifique-se de ter os emblemas em suas mãos com antecedência. Quem sabe 1, 2 dias antes. No dia da celebração, certifique-se de que cada membro da família começou a se preparar com antecedência para que na hora em que for começar a reunião, todos estejam ali prontos e atentos. Não deixe de certificar também
de receber o link para a reunião e ainda verificar de passar esse link para todos aqueles que você convidou e que disseram que querem assistir à reunião. Dessa maneira, todos nos prepararemos como congregação e individualmente para a mais importante das noites do ano. Muito obrigado, irmão Ariovaldo, por essas boas sugestões que certamente nós queremos aplicá-las nos dias à frente. Agora nós teremos a última parte da nossa reunião, que é o estudo bíblico de congregação. Para conduzir esse estudo, convidamos o irmão Leandro Ramos. Sejam todos bem-vindos para o estudo bíblico de congregação desta semana. E nós vamos dar continuidade ao assunto que foi considerado na semana passada, no capítulo 6 do livro Adoração Pura, do parágrafo 7 ao 13. O que vimos no estudo passado, que vamos continuar vendo hoje? Nós vimos que Ezequiel fez algumas coisas estranhas para encenar julgamentos que sobreviriam da parte de Jeová a Jerusalém. Foram encenações que destacaram 3 aspectos. Primeiro, o cerco da cidade, com aquele tijolo que ele desenhou e fez um muro em volta. O segundo aspecto, o sofrimento dos judeus. E para isso o próprio Ezequiel fez um pão com ingredientes diferentes, estranhos, e comeu desse pão. E terceiro aspecto, a destruição da cidade. É o que vimos por último, no último estudo, quando ele cortou o seu cabelo e a barba. Vamos dar sequência a essa última encenação, vendo mais detalhes envolvidos. Também vamos ver como essa profecia nos mostra coisas que podem acontecer no nosso futuro, tão próximo. Fiquem à vontade para comentar as respostas, textos bíblicos que não estão transcritos, fazer aplicações. E nós vamos começar com o parágrafo 7, e quem fará a leitura para nós é o irmão Fernando Abreu. Por favor, irmão Fernando. Jeová disse para Ezequiel dividir o cabelo raspado em 3 porções e fazer coisas diferentes com cada uma. O que isso significava? Ezequiel queimou uma porção do cabelo para mostrar que alguns habitantes de Jerusalém morreriam na cidade. Daí, ele golpeou com a espada a segunda porção do cabelo para mostrar que outros morreriam fora da cidade. Por fim, Ezequiel espalhou ao vento a terceira porção de cabelo para mostrar que outros seriam espalhados entre as nações, mas uma espada iria persegui-los. Assim, onde quer que esses sobreviventes fossem morar, eles nunca teriam paz. Antes da pergunta, podemos ter um leitor para Ezequiel 5, versículos 7 a 12? O irmão Eric, por favor. Portanto, assim diz o soberano Senhor Jeová: visto que vocês foram mais indisciplinados do que as nações ao seu redor, e não andaram nos meus decretos, nem cumpriram as minhas decisões judiciais, mas em vez disso, seguiram as decisões judiciais das nações ao seu redor. Assim diz o soberano Senhor Jeová: eu estou contra você, ó cidade, e eu mesmo vou executar o julgamento no seu meio, diante dos olhos das nações. Vou fazer com você o que nunca fiz antes e nunca mais farei de novo por causa de todas as suas práticas detestáveis. Assim, os pais que estiverem no seu meio comerão os próprios filhos, e os filhos comerão seus pais. E eu executarei em seu meio o julgamento, e o que restar de você espalharei em todas as direções. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o soberano Senhor Jeová, visto que você profanou o meu santuário com todos os seus ídolos repugnantes e todas as suas práticas detestáveis, eu vou rejeitar você. Meu olho não terá dó, nem terei compaixão. 1/3 dos seus habitantes morrerá de peste ou perecerá no seu meio por causa da fome.
outro terço cairá a espada ao seu redor. E o último terço espalharei em todas as direções e puxarei a espada para persegui-los. Obrigado, irmão Eric. Então, a pergunta do parágrafo 7. O que significavam as 3 coisas que Ezequiel fez com o cabelo que foi raspado? Irmão César? Então Jeová ele pediu para Ezequiel raspar o seu cabelo e dividir em 3 partes. E cada uma dessas 3 partes significava algo. A primeira parte ele queimou a porção do seu cabelo. Isso significava que os habitantes de Jerusalém morreriam na cidade. A outra parte ele golpeou com a espada, essa segunda porção, mostrando assim que outros iriam morrer fora da cidade. E a terceira parte ele espalhou ao vento, mostrando assim que outros seriam espalhados entre as nações, mas eles nunca teriam paz. Exatamente, irmão César. Obrigado pelo resumo. Enfim, parece que não tinha esperança para nada, né? As 3 categorias ali que Ezequiel listou, ninguém ia escapar desse julgamento de Jeová, né? Será que era isso mesmo? Estava tudo perdido? Vamos ver a resposta no parágrafo 8. Mas havia um fio de esperança e a encenação profética de Ezequiel mostrava isso. Em relação ao cabelo que Ezequiel tinha raspado, Jeová disse: pegue também alguns fios e guarde-os nas dobras de sua roupa. Isso indicava que alguns judeus que iam ser espalhados entre as nações não morreriam. Alguns desses fios fariam parte dos exilados que iam voltar para Jerusalém depois dos 70 anos de cativeiro em Babilônia. Será que isso se cumpriu? Sim. Anos depois do fim do cativeiro em Babilônia, o profeta Ageu disse que alguns dos judeus espalhados realmente voltaram para Jerusalém. Eles eram os idosos que tinham visto a casa anterior, isso é, o Templo de Salomão. Como tinha prometido, Jeová não deixou a adoração pura acabar. Vamos aprender mais sobre essa restauração da adoração pura no capítulo 9 deste livro. A pergunta A. A encenação de Ezequiel dava que esperança? Irmão Luiz? Um dos pontos é que em Ezequiel capítulo 5, versículo 3, Jeová disse que algum desses fios ele devia guardar nas dobras da roupa dele. Isso indicava que alguns judeus iam ser espalhados, mas não iam morrer. É, exatamente, irmão Luiz. E como que a gente tem certeza de que isso realmente aconteceu? Vamos ver a parte B para isso? Como a encenação profética dos fios guardados se cumpriu? Irmã Jaqueline? Então nós vimos que esses fios que faziam parte dos exilados, eles iriam voltar para Jerusalém depois de um tempo. Quanto tempo? A Bíblia fala que depois de 70 anos de cativeiro. Então, depois do fim desse cativeiro, quando eles estavam em Babilônia, o profeta Ageu, ele disse que alguns judeus que estavam espalhados iriam voltar para Jerusalém. Seriam aqueles idosos que tinham visto a casa anterior de Salomão. E como Jeová tinha prometido, Jeová não deixou a adoração pura acabar. Muito bem, obrigado, irmã Jaqueline. Alguém gostaria de comentar para nós como o texto de Esdras deixa isso claro? Irmão Alexandre? Então, em Ageu, Jeová, através do seu profeta, ele perguntou, né, será que restou alguém entre vocês que viu esta casa, né, ou seja, o templo construído por Salomão? Aí, em Esdras, tem a resposta, né? Ali o texto diz, os idosos que tinham visto a casa anterior. Então, quando eles voltaram, eles choraram alto quando viram o que havia restado daquela casa tão gloriosa, né? Então, de fato, Jeová, ele cumpriu plenamente suas palavras. Exatamente, irmão Alexandre. São tantos aspectos, né, dessa última encenação de Ezequiel. Vamos tentar usar essa gravura que nós temos aqui no livro. Alguém gostaria de se basear nessa gravura para fazer um resumo para nós da terceira encenação de Ezequiel?
Está de uma forma bem didática aqui, né? No quadro 6A, saiba mais. Quem gostaria de fazer um resumo para nós? Irmã Brisa? Então, primeiro, a gente vê aqui ele obedecendo, né, cada ordem que Jeová deu. Ele primeiro raspou a cabeça, significando que os judeus seriam atacados e mortos. Depois, ele queimou alguns cabelos, significando que alguns morreriam dentro da cidade. E depois, ele golpeou, significando também que alguns morreriam fora da cidade. E quando ele espalhou os fios de cabelo, isso significou também que alguns escapariam, mas nunca teriam paz. Exatamente. Obrigado, irmã Brisa. Então, até agora, nós vimos as encenações de Ezequiel e vimos como ela se cumpriu. É história, já passou. Quer dizer, então, que não podemos tirar nenhum proveito em relação a coisas futuras do que aconteceu nessa encenação? É o que nós vamos ver no próximo subtítulo. O que essa profecia mostra sobre acontecimentos futuros? Vamos ver os parágrafos 9 e 10. As encenações que Ezequiel fez nos fazem pensar nos acontecimentos importantes que a Bíblia prediz para o futuro. Quais são alguns deles? Assim como aconteceu com a antiga cidade de Jerusalém, Jeová vai usar os governos para fazer algo que ninguém poderia imaginar: atacar todas as religiões falsas na terra. E assim como a destruição de Jerusalém foi uma calamidade sem igual, a grande tribulação e o Armagedon serão algo sem igual, algo que nunca ocorreu antes. A Bíblia indica que a maioria dos seguidores das religiões falsas vai sobreviver quando essas religiões forem destruídas. Assustados, esses sobreviventes vão se juntar a outras pessoas que estarão procurando um esconderijo. A situação deles nos faz pensar no que aconteceu com os habitantes de Jerusalém, que sobreviveram à destruição e que foram espalhados ao vento. Como vimos no parágrafo 7, embora eles tenham continuado vivos por um tempo, Jeová puxou a espada para persegui-los. Da mesma forma, nenhum esconderijo vai ser capaz de proteger os sobreviventes da destruição da religião falsa. A espada de Jeová vai alcançá-los sem falta. No Armagedon, eles serão mortos junto com todos os outros semelhantes a cabritos. Pergunta: as encenações que Ezequiel fez nos fazem pensar em que acontecimentos importantes? Irmão Thomas? Um deles é que, assim como no passado Jeová usou os governos para destruir a corrompida Jerusalém da época, ele também vai usar os governos no futuro para destruir as religiões falsas. E assim como aquele evento lá foi sem precedente, Jesus também disse que a grande tribulação no futuro vai ser algo que nunca ocorreu antes. Muito bem, obrigado por comentar esse aspecto, irmão Thomas. Irmão Renan, quer comentar outro aspecto? Os textos que dão base nisso, que o Thomas comentou, é Ezequiel 5:9, onde disse que iria acontecer algo que nunca foi feito antes. Ezequiel 7:5, onde diz: está chegando uma calamidade sem igual. E essas coisas foram avisadas antes para o povo no passado e realmente aconteceu. E nós temos aqui em Mateus 24:21, dizendo que vai ter uma grande tribulação como nunca aconteceu também. Então, nós vemos que no passado Jeová já tinha dado um aviso, realmente aconteceu, e nós sermos preparados agora para algo que realmente vai acontecer também em nossos dias, é muito bom para nós nos prepararmos para esses eventos, né? Com certeza, irmão Renan. Podemos comentar algo sobre as pessoas que fazem parte de Babilônia hoje? A reação delas quando isso acontecer? Irmão Ariovaldo? O parágrafo passa a ideia de que vai ser algo surpreendente para muitos, porque da forma como a Babilônia hoje está tão envolvida e misturada com os aspectos políticos do mundo, parece que as pessoas que fazem parte dela não conseguem fazer diferença entre um e outro. Então, quando Jeová eliminar a Babilônia, isso vai ser algo realmente marcante, porque vai pegar todo mundo de surpresa. Exatamente. Irmão Eric também?
Interessante é também que os sobreviventes lá da grande tribulação, ou seja, da Babilônia, vai procurar esconderijos, né? Assim como fala aqui no parágrafo, que os habitantes de Jerusalém, que sobreviveram, também foram espalhados ao vento, mas eles não ficaram livres da punição, né? Jeová perseguiu eles. Da mesma forma também, sobreviventes da Babilônia vão querer algum tipo de esconderijo, mas não vão ter a salvação. Exatamente. Muito interessante como combina, né? Os irmãos perceberam que a fraseologia que o escravo fiel usa aqui nesse livro não é afirmando que era tipo e antítipo, né? Que foi feita aquela profecia pensando nisso. Mas, como diz, nos fazem pensar. E nos fazem pensar mesmo, essas coisas vão acontecer. A diferença aqui que nós estamos vendo é como o que Ezequiel ensinou realmente nos leva a pensar nesses outros pontos que a Bíblia garante que vão acontecer, né? É incrível pensarmos nisso, né, irmãos? Como todos esses aspectos se encaixam com o que vai acontecer realmente. Mas nós temos algo bem prático para nós também, para levarmos como lição para a nossa época agora. Vamos ver que lições podemos aprender sobre isso nos parágrafos 11 e 12. Entender essa profecia afeta a maneira como encaramos a pregação e a urgência dela. Como assim? Ela mostra claramente que precisamos fazer o máximo para ajudar as pessoas a servir a Jeová. Isso porque o tempo para fazer discípulos de pessoas de todas as nações é limitado. Quando os governos, a vara, começarem a atacar as religiões, nós não vamos mais pregar uma mensagem de salvação. No que diz respeito às boas novas, nós vamos ficar mudos, igual a Ezequiel. Ele parou de pregar durante uma parte do seu ministério. Depois da destruição da religião falsa, as pessoas, por assim dizer, vão procurar desesperadamente um profeta em busca de uma visão. Mas não haverá nenhuma mensagem de salvação para elas. Já terá acabado o tempo de serem ensinados e de se tornarem discípulos de Cristo. Mas isso não quer dizer que vamos parar de pregar. Por quê? Porque durante a grande tribulação, é bem possível que nós comecemos a pregar uma mensagem de julgamento que vai parecer uma tempestade de granizo. Essa mensagem deixará claro que o fim deste mundo mal terá chegado. A primeira pergunta: como devemos encarar a pregação depois de estudar a profecia sobre o cerco de Jerusalém? Irmã Brisa? Então, nós devemos encarar como algo mais importante nas nossas vidas e com muita urgência, porque, como vimos, o tempo para se fazer discípulos é limitado. Então, nós precisamos dar o nosso máximo para ajudar as pessoas a conhecer a Jeová. Exatamente. Muito bem. Podemos pensar em alguma aplicação para a época que a gente está vivendo agora? Porque parece que a pregação nessa época não tem tanta coisa assim para fazer, não dá para ir na porta das pessoas. É assim mesmo? Irmão Ariovaldo? Na verdade, é o contrário, né? O espírito evangelizador do povo de Jeová é algo que é incontido pelo mundo, por uma pandemia. E temos visto, na verdade, aumentos na obra nesse último ano, não só no Brasil, como no mundo. Aumento em publicadores, pioneiros, horas, revisitas, estudos. Já temos acompanhado e tomado conhecimento de pessoas que começaram a estudar num contato por telefone dentro da pandemia, com um mês que estavam estudando, assistiram à celebração do ano passado, fazendo pão em casa, já se programam para ser publicadores, e tudo isso dentro desse período. E isso tem espalhado de modo contínuo pelo mundo. Então, o povo de Jeová continua atento a divulgar boas novas. Exatamente. Irmão Alexandre também? Obrigado por mencionar a experiência, irmão Ariovaldo. E parece que agora nós estamos conseguindo alcançar mais pessoas do que antes, né? E uma coisa que dá para a gente perceber, até pelos noticiários, é que as pessoas estão na rua.
Quer dizer, algo que a gente já havia constatado antes, quando nós pregávamos de casa em casa, que era difícil encontrar as pessoas em casa, né? Porque elas não estão em casa. Elas estão na rua, no local de trabalho, assim por diante. Então, agora, pregando por telefone, nós realmente estamos alcançando muito mais pessoas e dando a elas a oportunidade de salvação, como diz aqui, porque agora é a época da mensagem de salvação. Né? Muito bem. Olha quanta coisa que dá o que pensar, né? Antes da pandemia, antes de estudar esse livro, já era urgente pregar. A gente já sabia. Como vimos agora, mais ainda. Durante essa pandemia, temos muito trabalho a ser feito para alcançar mais pessoas. E é interessante a forma como a pergunta é construída, né? Como devemos encarar a pregação depois de estudar essa profecia? Então, o próprio escravo espera que nós não sejamos os mesmos depois de estudar essa profecia. Espera uma mudança. Então, o nosso senso de urgência, depois desse estudo, será maior ainda. Temos muito trabalho pela frente. E com a celebração tão próxima, com certeza. E ainda tem mais um aspecto para comentarmos sobre isso na parte B. Que mudança é bem possível que aconteça na nossa pregação? Irmã Raquel? Nós não vamos parar de pregar, mas é bem possível que a natureza da mensagem mude. O que hoje é uma mensagem de salvação, procuramos atrair as pessoas para a organização de Jeová, então ela será agora uma mensagem de julgamento, que vai parecer uma tempestade de granizo e deixará claro que o fim deste mundo já chegou. Obrigado, irmã Raquel. Já pensaram nisso? Irmão Demétrio? E o que nos dá uma ideia de como que vai ser pesada essa mensagem, é o que o livro de Apocalipse diz, que essa tempestade, cada pedra nessa visão, pesava cerca de 1 talento, 20 quilos. Então vai ser uma mensagem pesada mesmo, vai ser totalmente diferente, porque não vai ser mais chance das pessoas serem salvas. Muito bem, exatamente, irmão Demétrio. Alguém quer comentar para nós como que estarmos ativos hoje, como mencionamos, com urgência hoje, é importantíssimo para a gente conseguir fazer esse trabalho depois, quando não vai ser mais boas novas? Ou eu posso deixar para ficar ativo quando for pregar a mensagem de julgamento? Irmão Ariovaldo? Falar das boas novas é algo extremamente agradável, mas queira ou não, exige do ser humano, exige de nós, porque não fomos criados para ser evangelizadores. Então, pregamos com a força do Espírito. Se não fazemos isso quando falamos de coisas boas, dificilmente vamos ter coragem de expressar o julgamento de Jeová para as pessoas. Dá o que pensar, né? Como é importante a nossa participação hoje. Concluímos assim esse subtítulo e agora nós vamos para o último parágrafo e o subtítulo é Vejam, ele está chegando. Parágrafo 13. Além de predizer como Jerusalém seria destruída, Ezequiel também ensinou quando isso ia acontecer. Jeová mandou Ezequiel deitar sobre o seu lado esquerdo por 390 dias e sobre o seu lado direito por 40 dias. Cada dia representava um ano. É provável que Ezequiel tenha feito essa encenação apenas durante parte do dia. Ela indicaria o ano exato da destruição de Jerusalém. Os 390 dias se referiam aos 390 anos que Israel pecou. Tudo indica que esse período começou em 997 a.C., quando o reino das 12 tribos se dividiu em 2 partes. Já os 40 dias tinham a ver com os 40 anos que Judá pecou. Esse período provavelmente começou em 647 a.C., ano em que o profeta Jeremias começou a proclamar, sem meias palavras, a mensagem de que o reino de Judá seria destruído. Dessa forma, os 2 períodos terminaram em 607 a.C., ano em que Jerusalém foi conquistada e destruída, assim como Jeová tinha predito. Excelente. Muito obrigado pela leitura, irmão Fernando. Se quiserem usar a figura que tem, ao responder à pergunta do parágrafo 13, fiquem à vontade.
Porque Jeová disse... Perdão, irmãos, vamos ler antes o texto? Ezequiel, capítulo 4, versículo 4 a 6. E o irmão Demétrio pode ler para nós? Depois, deite-se sobre o seu lado esquerdo e ponha sobre si mesmo a culpa da casa de Israel. Você carregará a culpa deles durante todos os dias em que ficar deitado sobre o seu lado. Eu lhe imporei 390 dias, o equivalente aos anos da culpa deles, e você carregará a culpa da casa de Israel. E você terá de terminar esse período. Então você se deitará de novo, desta vez sobre o seu lado direito, e carregará a culpa da casa de Judá por 40 dias. Para cada dia, 1 ano. Para cada dia, 1 ano é o que lhe impus. Obrigado, irmão Demétrio. Então, reforçando, se quiserem usar a figura para comentar, a pergunta diz: por que Jeová disse para Ezequiel deitar sobre o seu lado esquerdo e depois sobre o seu lado direito? Irmão Luiz? Então, um dos pontos aqui era para saber quando que essa destruição ia acontecer. Um exemplo, esse lado esquerdo, que ele ficou 390 dias, nós podemos usar a regra aí de Números 14:34, que é um dia por ano. Então, Israel pecou por 390 anos, né? Começando em 997 a.C., quando as 2 tribos se dividiram das outras partes. Mas aí esse período ia terminar em 607 a.C., então é exatamente o período em que Jerusalém foi conquistada e destruída. Excelente, obrigado, irmão Luiz. Agora uma pergunta, irmão. Se quiserem, a nota traz essa informação para nós, né? Os irmãos notaram que os 2 cálculos, né, tanto em relação a Judá como em relação a Israel, as 10 tribos, eles terminariam em 607. Mas não é verdade que quem foi destruído em 607 foi só Judá? Samaria já tinha caído pelos assírios no ano 740 antes de Cristo. Por que ele se refere, então, ao ano de 607 como o julgamento contra as 2 partes, Israel de 10 tribos e Judá? Se Samaria já tinha caído. Irmão Ariovaldo? Aqui, então, por conta da capital oficial que Jeová havia dado para a inteira nação, independentemente daquela divisão civil interna, então agora Jeová entendia uma condenação plena para a inteira nação, para as 12 tribos. Exatamente, Ariovaldo. Acabava representando todos. Muito bem, Ariovaldo. Depois, se quiserem mais detalhes, essa nota menciona essa parte de cronologia no IT, no Perspicaz, e ali reforça o que o irmão Ariovaldo comentou. Isso nos evita até essa confusão, né? Porque que a mesma data para as 2 partes e uma já tinha caído. Era uma nação geral, né? Encarada assim por Jeová. Muito bem, irmãos. Assim concluímos esse estudo dessa semana. Esse assunto sobre esses dias que Ezequiel ficou deitado de um lado, do outro, vai ser dado sequência ainda na próxima reunião, no estudo bíblico da semana que vem. Mas quando concluímos esse estudo, olhando até essa figura de Ezequiel, deitado no chão, e a gente para lembrar quanta coisa Ezequiel fez, se submeteu a fazer, né? Tantas coisas difíceis, que não era só falar, era fazer usando até o próprio cabelo, barba, comer coisas, né? Que exemplo para nós de obediência, principalmente em darmos urgência à obra de pregação, como aprendemos. Agradecemos a todos os comentários, mais uma vez a leitura do irmão Fernando, e vamos dar sequência. Da condução do estudo e também a todos os que participaram com comentários. Então, estamos chegando ao final da nossa reunião. Quais foram alguns pontos práticos que nós vimos na reunião de hoje, irmãos? Um deles foi que devemos nos concentrar nas bênçãos que todos nós temos. Se fizermos isso, vai ser mais fácil sermos gratos e não reclamarmos. E um outro ponto que nós vimos foi como nos preparar para a celebração. Tivemos algumas sugestões muito boas que queremos aplicá-las nos dias à frente.
E na semana que vem, o que será considerado? Nós vamos falar de uma qualidade que é muito importante, que é a qualidade da coragem. Nós vamos ver como a coragem foi importante no passado para os israelitas conquistarem a terra prometida e como essa qualidade é importante hoje, tanto para pregarmos, continuarmos pregando agora a mensagem de salvação e à frente a mensagem de julgamento, como vimos no estudo de hoje, né? E também como essa qualidade da coragem é importante para continuarmos neutros, não nos envolvermos nos assuntos do mundo. Então, esses são alguns pontos que veremos no estudo da semana que vem. Queremos agradecer, então, a atenção de todos. E, para concluir, nós vamos entoar o cântico número 70, que tem o tema Procurem os Merecedores. Então, podemos entoar de coração o cântico número 70.